Acaba, pelo amor de Deus! Acabou. Então, gente, eu tava aqui pensando. Se Toby já concretizou o seu plano, isso significa que ele já está desde 1992 com o corpo físico, ou seja, os filmes que a gente viu de atividade paranormal, todos eles exceto o 3, estão já com Toby lá com o seu corpo físico? Se Toby já estava com seu corpo físico, ele precisava fazer o ritual novamente? Existem 2 Tobys? Existem vários. Será que o que vimos é a linha do tempo virgem, em que Toby não performou nenhum ritual? Ou é a linha do tempo em que já aconteceu isso? Tudo isso vamos discutir e tentar responder agora. Oi, gente! Sou Alex e esse é o Paranormalidade, um canal inteiro dedicado à atividade paranormal e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, gente, vamos se situar. A confusão começa em Dimensão Fantasma. Lá descobrimos que Toby adquiriu um corpo físico em 1992, após usar o sangue de Layla e de Hunter. A primeira pergunta é: nos filmes que vimos, o Toby com o corpo físico estava ou não estava lá? Pra gente tentar responder isso, vamos lá pra Next of Kin. Lá a gente vê o Toby com o corpo físico. Tá certo que em nenhum momento o filme deixa claro que ele é o Toby, mas tudo indica que sim. Então, até que venha um roteirista maluco e me desmentir, eu mantenho a posição de que ali é Toby com um corpo físico. Aqui a gente deve começar a levar em consideração. Toby, quando tem uma forma física, parece perder suas habilidades paranormais de conduzir, puxar pessoas e objetos. A gente viu em Dimensão Fantasma que ele consegue subir no teto, passar por paredes e pessoas, o que não ocorre aqui. Ou será que não? Em Next of Kin, Toby, mesmo estando preso, apareceu numa forma espectral e tem mais. Puxou e arrastou Margot de forma sobrenatural, após ter sido conjurado pelos falsos Amishes, da mesma forma que as parteiras faziam. Ou seja, nada impede de que aquele Toby que a gente viu nos filmes anteriores esteja ali, e as aparições nesses filmes sejam uma parte dele que consegue ainda manipular a dimensão fantasma. Só por essa informação já mereceu seu like e inscrição, né? Logo, nos filmes anteriores, pode ser que Toby já tinha seu corpo físico. Tá, Alex. Mas, me diz uma coisa. Se ele já tinha o corpo físico, para que ele precisou performar o ritual de novo? Bom, gente, aqui é que começamos a pensar em como a série trabalha com viagens no tempo. Uma hipótese seria ao estilo Exterminador do Futuro. Para quem não sabe muito bem o enredo, vou explicar. No futuro, existe uma guerra entre humanos e máquinas. John Connor, líder da resistência humana, salva a humanidade. Mas a Skynet, em seu último suspiro, manda uma máquina para o passado para matar sua mãe e impedir seu nascimento. John manda Kyle Reese para o passado para salvar ela. O que ele não sabe é que Kyle será seu pai. Ele vai engravidar a mãe dele. Nos filmes posteriores, a gente vê o John Connor em dimensões alternativas, onde ele já sabe que Kyle vai ser seu pai e que ele já venceu as máquinas no futuro. Mas mesmo assim, para garantir o resultado, ele envia-o de volta. E da mesma forma que John deve sempre enviar Kyle Reese para o passado para garantir sua vitória. Toby deve mandar Hunter e Layla para garantir seu corpo físico. Bom, gente, se trabalhamos com essa forma, isso explica perfeitamente porque Toby, mesmo com um corpo físico, deveria performar o ritual. Mas isso pode abrir uma brecha. Pois onde é que está esse corpo? Ryan, em Dimensão Fantasma, teve acesso aos arquivos do Coven, mas não foi revelado em nenhum momento algo do tipo. A gente teve até notícias do paradeiro de Hunter e uma cena deletada que mostra Layla em 1992. Mas nenhuma comprovação ou indício que Toby já estava materializado ali. Então, gente, vamos procurar nos outros filmes. Em Atividade Paranormal 3, Christie fala pro seu pai, Dennis, que Toby era velho e estava sem roupa. Isso bate com a cena final de Dimensão Fantasma. Vale lembrar que desde o início, Katie e Christie já faziam viagens pelo tempo. Prova disso é uma fita perdida e encontrada por Jacob DeGloshi.
em que um dos inscritos aqui no canal encontrou num desenho de Christie criança os mesmos que Leila usou para viajar no tempo. Lembrando que nessa filmagem vemos o pai de Christie, Vivinho da Silva. Ou seja, essa gravação se passa antes do final do terceiro filme e antes dos eventos de 1992. Agora, voltando para o Dimensão Fantasma, Leila fez um desenho de Toby. Desenho esse que não bate com a descrição de Leila. Logo, o que temos aqui são duas feições de Toby. Uma forma mais humana, que apareceu para Christie, e outra mais parecendo um demo, como apareceu para Leila. E para encaixar tudo em Next of Kin, a gente vê essas duas aparições. Ou seja, ou Toby é uno e possui duas formas de aparecer, ou existe dois Tobys. Agora, pensar que Christie podia estar conversando sozinha com a forma física do Toby pode deixar tudo mais assustador, né? Tá mais Alex, mas como o Ryan xeretando as coisas do Coven não encontrou nada a respeito, porque simplesmente aquilo foi deixado de forma proposital, para que a forma espectral de Toby pudesse se instalar cada vez naquele lugar pela curiosidade e medo aguçados de seus moradores. A gente deve se lembrar que aquela caixa foi deixada pelo Coven, não esquecida. Não, ele tem toda a razão. Outro fato que corrobora com isso... Já falei aqui do final deletado de Marcados pelo Mal. Nele, Jesse é libertado de Toby, e ele é... queimado. Ou seja, nesse final, Toby se comporta ora como um espírito, ora como forma física. As duas formas estão não só interligadas, e uma enfraquece a outra. Isso explica todo aquele zelo que os falsos Amishes tinham em manter o ritual em segurança, pois sem um corpo físico, Toby estaria completamente livre. Apesar desse final indiretamente explicar se existem dois Tobys ou um com duas formas de se comportar, a gente deve ainda ser cauteloso, pois eu me baseei, para responder essa pergunta, em um final deletado. Mas é claro que é um final, que chegou a ser filmado. Com certeza eles se baseiam na série como todo, e com certeza coisas que aconteceram ali podem ser explicadas pelos filmes em torno da série. Então, pessoas concordam ou não? Acham que faz sentido essa teoria? Comentem, quero ver um debate bonito aqui. E não esqueça a inscrição, pois a gente é o único canal que está ativamente postando vídeos super interessantes sobre essa franquia. Quiçá você nem encontra na gringa um canal como o nosso. Por hoje é só, pessoal. Até!